da música popular brasileira, não só da música popular brasileira, mas da música internacional de uma forma geral. Nosso grande intelectual brasileiro, que nos deixou no domingo, infelizmente, aos 87 anos de vida, José Eduardo Homem de Melo. Parece que estão me dizendo aqui que está sem som. Vocês estão me ouvindo bem aí, Larissa? Oi. Parece que está sem som. Agora vai começar? Não, porque parece que estava sem som. O pessoal não está ouvindo. É. Então, eu vou começar de novo, depois a gente edita. Programa ao vivo é assim mesmo, a gente faz essas coisas. Então, vou começar tudo de novo dizendo o seguinte. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, agora aqui, ao vivo, pelo Facebook da Vox TV Oficial, e a gente vai dedicar alguns programas desta semana ao falar desse grande jornalista, escritor, pesquisador da música popular brasileira e também da música internacional, José Eduardo Homem de Melo, o Zusa Homem de Melo, que nos deixou neste domingo, 4 de outubro, aos 87 anos de idade, e ainda na plena produção intelectual. Tinha acabado de escrever a biografia de João Gilberto, nada mais, nada menos que João Gilberto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E o Zusa, infelizmente, eu estava com o telefone da casa dele programado, muito trabalho, o livro do João Gilberto, para ligar. Quem me passou o telefone foi esse amigo que está do outro lado da telinha, também grande amigo do Zusa e que vai falar a respeito da sua obra, o meu amigo Ronaldo Guilherme Perivenga, apresentador, produtor do programa Quinta Avenida, o melhor programa de música que você vê no rádio brasileiro nos últimos anos. Doutor Ronaldo, boa tarde, obrigado pelo prazer de me conceder essa entrevista. Boa tarde, o prazer é meu de falar sobre um grande homem, uma pessoa inteligente, culta, educada e competente como o Zusa. Beleza. Bom, eu já escrevi no ABCD Real uma relação dele com o Guarabira interessante, que está no livro Era dos Festivais. Eu sei que, além de grande amigo, você também é um leitor voraz da obra do Zusa, tem vários livros aí que a gente vai abordar, eu sei que você separou. E a gente estava comentando aqui, até antes de entrar no ar, do programa que ele manteve na Rádio Jovem Pan durante muitos anos, e eu voltava... 10 anos. 10 anos, né? Eu voltava... Entre 1977 e 1988, no fim da tarde. No fim da tarde. E que a gente aprendia muito de música. Eu lembro que eu ia buscar minha mulher, que ela trabalhava na Nelinhas Correntes, no Ipiranga. Primeiro eu ouvia e lembrava do Noel Rosa, quando eu ouvia os 3 apitos da fábrica. Lá não era uma fábrica de tecido, era de linhas, mas lembrava muito, tinha tudo a ver com tecido. E depois a gente voltava ouvindo o Zusa, voltava aprendendo com o Zusa. Como é que foi teu relacionamento com o Zusa? Quando é que você conheceu? Como é que vocês começaram a conversar? E o que o Zusa representou para você, Ronaldo? É o seguinte, nós começamos, eu e o Reinaldo Mendes de Souza, o programa Quinta Avenida, na Rádio Mundial. Em 1997, nós mudamos para a Rádio Trianon. E lá trabalhava também o Sabá, o Sebastião Oliveira da Paz, o grande contrabaixista. O Sabá era um amor de pessoa, né? Tenho uma saudade dele. Ele é que me deu o telefone do Zusa, porque eu queria que o Zusa fosse lá na rádio fazer um programa comigo, entende? Então eu telefonei para o Zusa, ele, como sempre, uma pessoa educada e atenciosa, me atendeu de maneira fantástica. Conversamos, mas não foi naquela época que nós conseguimos que o Zusa fosse fazer o programa. Passaram-se os anos, eu telefonei novamente para ele, aí combinamos, fui buscá-lo na casa, levei até os estúdios, eu e o meu irmão Miguel, e aí fizemos 2 programas, 1 hora cada um, com o seguinte título: Frank Sinatra, o cantor do século XX.
Aí o Zusa deitou e rolou, né? Porque o Zusa conhece tudo, né? É verdade. E a gente está acostumado a falar do Zusa e falar de música popular brasileira, que ele conhece profundamente, é um grande pesquisador. Mas o Zusa, nos anos 50, foi estudar nos Estados Unidos e aí virou um grande admirador desses cantores norte-americanos, em especial do Duke Ellington, né? Que parece que é o teu ídolo também. Como é que era essa relação dele? Como band leader é o Duke Ellington. Agora, o problema é o seguinte, o Zusa era músico, ele era contrabaixista. Sim. Em 1957, ele foi estudar na School of Jazz Tanglewood, no estado de Massachusetts. Aí, lá, ele foi amigo de um professor dele, que era o famoso contrabaixista chamado Ray Brown. O Ray Brown, inclusive, foi marido da Ella Fitzgerald. Certo. Em 1958, ele foi fazer o curso de musicografia e musicologia na famosa escola Juilliard School of Music, em Nova York. Essa é uma das mais famosas escolas de música do mundo. Você vê aí que o substrato de conhecimento de música do Zusa não é qualquer um que tem. Legal. Você estava me falando ontem que você tem alguns livros aí do Zusa. Eu já citei no meu portal ABCD Real o livro A Era dos Festivais. Mas você tem outros. Que livros você tem do Zusa aí? O Zusa era um escritor emérito. Ele escreve muito bem, de uma maneira clara, sucinta e esclarecedora para qualquer leitor que goste de música. No caso, ele fala muito sobre a música brasileira, mas ele também conhecia profundamente a música não só do mundo todo, como principalmente a música norte-americana e particularmente o jazz. Este livro aqui... Música nas veias? Música na veia, né? É. Acontece que eu falei para ele, Zusa, você não tem só música na veia. Você tem música nas artérias e também no sistema... Desculpe. Não, sem problema. Também no sistema linfático. Então, a música dele estava nas veias, nas artérias e no sistema linfático. Outro grande livro dele é A Música com Z. A música com Z é música com Zusa, né? Sim. Também ele conta histórias de músicos brasileiros e norte-americanos também, e também de outras nacionalidades. Legal. Um dos últimos livros que ele escreveu é este aqui, Copacabana, que se versa a respeito do samba-canção. E que deve, também é um livro... Deve recordar muito aquele Copacabana, Princesinha do Mar. Exatamente. Olha, e é um livro volumoso, viu? Você aprende o que é samba-canção. E ele fez também outro livro, A Era dos Festivais. Dos festivais. É esse aí que eu abordei no meu blog, no meu portal essa semana. Onde ele conta toda a parte de bastidores dos festivais de música, não só da Rádio Excelsior, que foi o primeiro, como da Rádio Record. Da TV, né? Esse da TV Record. Aliás, TV Record. TV Excelsior, TV Record. Que o grande e saudoso Blota Júnior apresentava. Exatamente. Foi festival que a gente viu a banda, que a gente viu o Tom Jobim, um monte de gente boa, Jair Rodrigues, gente espetacular. E o Zusa aborda, esse livro eu li, ele aborda com uma clareza, com uma destreza. E eu até comentei essa semana, porque quando ele foi escrever esse livro, ele conversou muito com o meu amigo Gutenberg Guarabira, do Sai Guarabira, o Guarabira que tinha ganhado o 2º Festival Internacional da Canção da Globo, com a música Margarida, e depois virou diretor de festivais da Globo, e aprontou lá. Depois, quem quiser, vai ler no ABCD Real, que vai saber direitinho como é que foi essa história do drible que eles deram na censura, depois tomaram o drible da censura. Enfim, uma história muito legal, mas era uma época muito ruim no país. Mas é muito legal ler isso, e eu até escrevi que o Zusa nos deixa, mas deixa um legado inestimável de cultura. Não, enorme e inestimável. Que vai ser pro resto da vida, né?
Um escritor, uma pessoa muito inteligente e sagaz. E também ele escreveu 2 livros em parceria com o Jairo Severiano, A Canção no Tempo, Legal. que ele conta a história das músicas e, ano a ano, ele enumera os principais fatos políticos no Brasil e no mundo. Isso é interessantíssimo, que ele não fala só de música, ele fala sobre política também, sobre os acontecimentos mundiais de cada ano. E esse aqui é o primeiro volume, esse aqui é o segundo volume, esse aqui. Ele faz um apanhado de 1901 a 1985 da música popular brasileira. Que trabalho de pesquisa e de levantamento espetacular. Isso notável. Eu preciso ler, porque com certeza vai trazer grandes conhecimentos. Vou atrás desses livros aí para saber. Eu empresto para você esses 2 aqui. Opa! Porque até o Guarabira tinha mandado uma mensagem para ele na terça-feira, dia 29, exatamente no dia que ele teve Não diga. O livro do João Gilberto, dizendo o seguinte: Zusa, eu não estou achando teus livros nos meios digitais, eu quero ler o livro. O Guarabira também já está com 70, vai fazer 73 anos agora em novembro, não está saindo de casa, assim como nós, né? E aí, eu quero ler e quero comprar pela internet, só que eu não acho, você tem que botar teus livros nos meios digitais. Acabou de falar isso, e até o Guarabira falou, só esqueci de dizer que eu estava com saudades dele. Mas, infelizmente, não deu tempo de ter esse encontro pessoal. Mas, olha... tem tanta coisa para falar, Ronaldo, que eu não sei nem por onde começar. O que você acha que a gente poderia destacar desse trabalho do Zuz? É o seguinte, depois que ele voltou dos Estados Unidos em 59, ele foi para a TV Record. E lá ele foi um engenheiro de som, certo, durante 10 anos, de 1959 até 1969. E ele, como engenheiro de som, ele orientou o som de todos os cantores e festivais que houve na Record, na TV Record. Não é verdade? E era praticamente o início da televisão, porque a televisão começou no Brasil em 1950, né? Então ele praticamente é um dos pioneiros da... porque a Record começou em 53, né? A TV Record. Ele chegou em 59 e já foi contratado. E, posteriormente, como ele dominava perfeitamente o inglês, o Paulinho Machado de Carvalho Filho o contratou para que ele fosse, nos Estados Unidos e na Europa, contratar os cantores e os artistas que vieram na Record se apresentar. Ele fazia o primeiro contato e também fazia assinar os contratos. Que legal. Aí, sabe... Estou viajando como eu gosto e ainda vou viajar. Que profissão boa, né? É verdade. E aí, depois disso, aí que ele começou a escrever, que ele começou a trabalhar em rádio também? Como é que foi isso? Quando ele estava nos Estados Unidos, ele já escrevia para a Folha da Manhã e para a Folha da Noite. Quando ele voltou, São Paulo depois, né? ele começou a escrever no Estado de São Paulo, no Estadão. Do Estadão. E outra coisa, ele também dava cursos de música. Eu assisti um curso com o Zusa sobre big bands. Ele não preciso falar que ele deu um show, né? Ele sabia demais e depois ele mostrava as imagens das big bands se apresentando ao vivo nos teatros, nos cassinos e também nos auditórios das rádios. Porque você sabe que na era das big bands, o rádio foi fundamental para a divulgação. Todas as principais big bands se apresentavam semanalmente no rádio. E uma particularidade, em rede nacional. Era visto, a big band era vista de Nova York até Los Angeles, de Miami até Chicago, inclusive no Canadá. E foi isso, inclusive, que também norteou o rádio no Brasil, porque a gente vai falar de um outro conhecido nosso, falamos já do Rui Castro, mas neste livro, que é Metrópole à Beira-Mar, que ele fala dessa década de 20 no Rio de Janeiro, inclusive do surgimento da rádio com o Roquete Pinto, que o Roquete Pinto, por exemplo, não admitia publicidade, não admitia
comercial, que a rádio dele era cultural, né? Os programas de música ao vivo, né? Com o Chico Alves, Mário Reis, aquela coisa toda, que era um espetáculo. A orquestra ali no estúdio do rádio. Isso aí é incorporado dos Estados Unidos. Eu acho que o Zusa veio um pouco depois, que ele já nasceu na década de 30 e pouco, né? 33, se não me engano. E aí, mas já pegando todo esse conhecimento que vinha dos Estados Unidos. Quer dizer, o fato de conhecer, de viajar, era importante para isso, né? O Roquete Pinto era um gênio, né? Era um homem que nasceu e viveu 100 anos na frente de todos os mundos. Ele era um visionário, né? Era um visionário. Inclusive, ele teve um papel preponderante ao lado do Marechal Rondon na delimitação das nossas divisas, inclusive também encontrando os índios e catequizando os índios e tornando os índios pessoas conhecidas do Brasil, porque antigamente eles não tinham nenhum contato com o branco. E o Roquete Pinto acompanhou o Marechal Rondon nessa tarefa. É verdade. Agora, voltando para o Zusa, eu lembro de há pouco tempo ter assistido a última entrevista da Elis Regina num programa de televisão. Foi para um programa apresentado na TV Cultura pelo meu amigo também, Salomão Esper. E o Salomão apresentava esse programa e o Zusa participou desse programa. Foi a última entrevista. E ele tinha todo um jeito, como você disse, ele era um gentleman, né? Tinha todo um jeito delicado de perguntar, mas que acabava arrancando do entrevistado aquilo que ele queria ouvir, novidades, ter informações boas. Quer dizer, tudo isso fez com que esse trabalho de pesquisa dele se aprofundasse, né? E a gente deve muito a ele nisso aí, né? Ô, Joaquim, eu queria fazer dar uma notícia. Os dois programas que o Zusa fez comigo, Quinta Avenida, nós abordamos Frank Sinatra, o cantor do século XX. Nos próximos dias, eu vou reapresentar na Rádio Unicamp e também na Rádio Scala. Opa. Eu estou preparando, inclusive, uma introdução homenageando a memória do Zusa e vou apresentar o Zusa do programa de 2 horas, em 2 partes. Vai ser uma semana a parte 1 e outra semana a parte 2. Legal. Onde ele dá uma aula de Frank Sinatra. Ele dá uma aula de tudo, né? Porque ele fala, porque, como eu falei, ele é músico, né? Ele, inclusive, explica para o ouvinte o que é gato, como é que é anjo, a introdução do cantor com a orquestra. Ele sabe tudo, ele sabia tudo, né? A vantagem dele, ele era como crítico de música, a vantagem é que ele era músico, ele sabia ler a partitura, né? Verdade, verdade. Eu, por exemplo, eu não toco nada, eu só toco CD hoje em dia. Eu não toco nenhum instrumento. Mas ele tinha essa vantagem, porque ele tinha uma base cultural de música que ele obteve nos Estados Unidos, não é verdade? Verdade. Olha, e a gente está perdendo tanta gente querida, tanta gente importante. Nesse momento que a gente está falando ao vivo, eu recebo aqui a informação de que acabamos de perder um dos maiores guitarristas de rock da história, que é o Van Halen. Van Halen acaba de falecer aos 65 anos de idade e sucumbiu depois de uma longa batalha contra o câncer. Mais uma notícia triste. Triste. Mais um que desaparece, né? Da cultura. E realmente... Olha, acabou de chegar agora a informação aqui para mim, mas quando você estava falando desse programa, eu vou... Você não tem a data ainda que vai ao ar esse programa? Não tem a data. Não tem a data ainda, porque eu estou fazendo a mixagem porque eu tenho que fazer um introito, porque o programa já foi ao ar há anos atrás, então eu tenho que atualizar e fazer uma homenagem no início do programa, não é verdade? Tem que gravar um texto. Mas vai para a rádio, vai ao ar na Rádio Unicamp e também na Rádio Scala. Eu aviso você, para você divulgar, tá bom? Eu vou divulgar. Então, maravilha. Só quero complementar essa notícia que eu acabei de dar. Quando a gente está ao vivo, o jornalismo não pode perder a informação. Infelizmente, é uma notícia que a gente não gosta de dar, mas tem que dar. O site TMZ confirmou na tarde desta terça-feira a morte de Eddie Van Halen, o lendário guitarrista e cofundador do grupo Van Halen, né? Após uma longa batalha contra o câncer na garganta.
Puxa, Fontes que diretamente pena. ligadas ao astro disseram que ele morreu no hospital St. John's, em Santa Mônica, e a sua esposa Jenny estava ao lado dele. Essa informação que eu recebo do site TMZ. Sobre o grande Frank Sinatra, eu vou te contar uma história que é difícil alguém acreditar, nem eu acredito que aconteceu, mas aconteceu. Em 1981 e 82 foi a primeira vez que ele veio se apresentar no Brasil, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. E eu trabalhava na Folha Metropolitana de Guarulhos, sob a direção do grande Bustamante, agora me fugiu o primeiro nome dele, que era um grande diretor, tinha sido diretor do Diário da Noite e tal. E o Bustamante, que era o diretor de redação, falou o seguinte: você vai ter uma missão. Você vai ser o primeiro jornalista brasileiro a estar o Frank Sinatra aqui em São Paulo. Porque ele vai descer no aeroporto de Congonhas, não existia ainda Cumbica naquela época, né? E a gente já combinou com uma empresa aqui de Guarulhos, você vai com um helicóptero para lá, você e o fotógrafo, que era o Rivadavia, um sargento da Polícia Militar aposentado, agora lembrei, Armando Monteiro Bustamante era o diretor de redação. Eu lembro dele. Já está tudo acertado, você vai com o helicóptero dessa empresa para lá, esse helicóptero vai pegar o Frank Sinatra. Em Congonhas, vocês vão até o Maxud Plaza, onde ele vai ficar hospedado, e nesse trajeto, que deve dar o quê? Uns 5 minutos de helicóptero, não dá mais do que isso, 10 minutos de Congonhas o Maxud Plaza, você vai ter que fazer uma entrevista com o Frank Sinatra. É muito rápido. Não é? Você tremeu nas bases, né? Eu vou falar, hello, vou fazer uma primeira pergunta, ele vai responder, acabou. Mas tudo bem, seria histórico isso. Só que no dia, a gente foi lá para pegar o helicóptero em Guarulhos e estava muito nublado, estava fechado. E a ANAC não autorizava a subida do helicóptero. O piloto, louco para fazer essa viagem, falou para mim assim, não, eu arrisco. Tá vendo aquela nuvenzinha? Tem um buraquinho ali. Se eu passar daquele buraco, o resto fica claro. Se eu passar do buraco. Eu era menino ainda, eu tinha 22, 23 anos de idade. Eu, na hora, falei assim, não, eu topo, vamos nessa. Né? Mas o fotógrafo, que era o Riva, então já um sargento policial militar aposentado, falou, de jeito nenhum, não vamos subir, não. Não vamos arriscar isso, não. Concretizou esse plano, infelizmente. Viu? Você até que me sugeriu que eu fizesse a entrevista com ele, infelizmente também, estava tudo pronto. Aí eu fiquei sabendo que ele estava escrevendo o livro do João Gilberto, que vai sair, óbvio, porque o livro estava pronto. Está pronto o livro, só falta editar, né? Ele estava querendo dar os últimos retoques, porque o Zuz era muito perfeccionista também. Né? De novo, queria mexer alguma coisa, queria ouvir de novo algumas personagens do livro, mas com certeza esse livro vai ser lançado e é imperdível, até porque nós temos um outro programa que nós vamos fazer logo, logo, sobre o grande Johnny Alf. Sim, aqui, a minha parte está pronta já. E que tem tudo a ver. Eu já, inclusive, já dei para você os vídeos, né? Para você selecionar. E que tem tudo a ver com o João Gilberto, porque o próprio Tom Jobim já falou que o verdadeiro inspirador da bossa nova é o Johnny Alf. Johnny Alf, pouca gente sabe. Mário Reis nos anos 30, hein? Já cantava suavemente. Que chegou a fazer dupla com o Chico Alves, né? O Chico Alves. Eles gravaram vários discos. E também o Dick Farley, porque o Dick Farley era um emérito pianista de jazz e, como cantor, uma linda foi aos Estados Unidos e fez o maior sucesso, porque ele cantava a música norte-americana sem sotaque, né? Quer ouvir um trechinho só? Não sei se só um trechinho eles não vão cortar, não, da música que, segundo eles, levou à criação da bossa nova? Essa daqui, ó, vamos ver se eu... Dá para ouvir aí? Não muito. Agora estou ouvindo. Olha a fera aqui tocando. Você tem que saber, sou rapaz. Ele, além de compositor,
Lista, né? A música Rapaz também, segundo eles, agora não quer desligar. Não quer desligar, posso. Desligou. Rapaz de Bem, que foi criado muito antes da primeira música do João Gilberto, e que inspirou sem dúvida o Gilberto a fazer depois da Bossa Nova. Né? Então, infelizmente, com certeza que vai constar dessa biografia do João Gilberto aí, que os usa como um grande... eu estou louco para ler o livro. No livro é do pessoal editar também, para a gente poder ler esse livro que vai ser fantástico. Mas eu queria falar uma coisa a respeito do nosso amigo Johnny Alf. Como no Brasil não tem memória e não se respeita o artista, o Johnny Alf morreu pobre e esquecido. Um homem de um talento enorme. Se fosse nos Estados Unidos, ele seria disputado à tapa e com altíssimos salários. Aqui no Brasil, ele tinha dificuldade até para se apresentar em clubes noturnos. É uma calamidade, viu? É muito triste isso. E só conseguiu um atendimento decente aqui no Hospital Mário Covas, que é um hospital de referência. À época, era dirigido pelo meu amigo, que hoje é secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, o Dr. Geraldo Repp, sobrinho. E sabe que o Johnny Alf, sabe também por que ele era muito bem tratado no Hospital Brasil? Porque ele, como um apaixonado pela música, alguém que não conseguia viver sem música, a primeira coisa que ele fez ao ser internado e saber que ele ficaria bastante tempo internado ali no hospital, foi criar um coral com os funcionários. Exatamente. Né? E o Dr. Hedler, que era o oftalmologista, era o pianista, um pianista muito famoso, ia lá tocar com eles e então, falei, esse programa vai ser fantástico, logo, logo. Acho que para o mês que vem a gente vai estar aí fazendo esse programa e nos deliciando com as músicas do Johnny Alf. É uma pena que, por uma política de direitos autorais que não é muito clara, que o dinheiro não chega no artista e nem na família do artista, algumas gravadoras nos impedem de mostrar esse trabalho aqui. Então, quando você mostra, fica até com medo. Ou tem esse trechinho aqui do jornal, de repente aparece ali um negócio. A música tem direito autoral, não pagou direito autoral, a gente vai cortar. Só que eles não pagam pro artista. Né? Esse problema de direito autoral também é muito controvertido. Por exemplo, morre o autor, um compositor ou um cantor, morreu, ele tem que pagar o direito autoral para a família. O cantor é que se apresentou, é o compositor que compôs. Verdade. E lá nos Estados Unidos, são 50 anos, né? Depois de 50 anos, cai no domínio público. Aqui no Brasil, não cai no domínio público nunca. Até o tataraneto ganha royalties. É complicadíssimo. Então, nosso público já fica sabendo que logo, logo a gente vai ter um programa especial sobre o Johnny Alf. 2 programas. Do Johnny Alf com você. Isso. Então, logo, logo a gente vai ter esse programa aqui. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Fica à vontade para... Olha, o que eu tenho que acrescentar é que domingo foi um dia muito triste para mim. Porque você, para perder um parente, uma pessoa de sua família, já é triste, né? Perder um amigo também da qualidade do Zusa é sempre muito triste, porque ele abre uma lacuna insubstituível na música. Infelizmente, vai ser difícil alguém chegar no nível que chegou o Zusa, no que se refere a conhecimento musical, ao carinho que ele dedicava a tudo que fazia, não é verdade? Você vê, os livros dele são escritos de uma maneira impecável, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, parágrafo por parágrafo. Então, é muito triste que nós tenhamos perdido o Zusa Almeida de Mello, mas vai ficar na nossa memória e na nossa admiração para sempre. Legal. Estão me corrigindo aqui, dizendo que eu falei Hospital Brasil, não é Hospital Brasil, é Hospital Mário Covas. Mário Covas. Hospital Estadual Mário Covas. Então, obrigado pela... Entrou aí o Gustavo Baeda, mas ele vai fazer o programa dele daqui a pouco.
Doutor Ronaldo Guilherme Benvenga, apresentador do Quinta Avenida que a gente ouve pela Rádio Unicamp. www.br. Maravilha. E também está no meu site, né? Está no meu site. O Quinta Avenida. Quinta Avenida. www.quintaavenida.mus.br. Mus.br, não é .com.br, mus.br. Ronaldo Benvenga, obrigado pela entrevista e até a próxima. Quem agradece sou eu e fico muito contente de termos falado acerca de um ser humano especial. Maravilha. Ronaldo Benvenga, do programa Quinta Avenida, conversou com você. Tchau. Tchau.